Olá, amados, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Assembleia Geral Cósmica, aqui de toda sexta-feira. Rafael, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, Cristiano. Boa noite a você que está em casa. Live Governo da Vida. Sextou. Vem com a gente. Cafezinho aqui para você, então bora lá, que tem coisa boa aí acontecendo também. Boa noite, povo, que lindo que está conosco aí. Boa noite. Bora lá. Dia do Carnaval. Então, vocês estão vendo aqui só pelo banner, o que tem aí, né? Relatoria do Banco Master, prefeituras que cancelam o carnaval, o rato que oferece carne agora é gás, o prefeito ex-auxiliar de limpeza e o navio do bichinho. Vamos acompanhar? Então, aqui, né, Rafael, a gente já desdobramos o que é o Telecosmos, como foi dito na live do Ilha de Baal. Você está em Assembleia Geral Cósmica, então você delibera e confirma aqui. Seja no chat, na mensagem depois que assistir essa live, você delibera aqui conosco, direto, ao vivo ou no gravado pela mensagem. É isso, Rafael? Exatamente, Cristiano. As deliberações da Assembleia Geral Cósmica são aqui na live. Você colocando a sua energia no chat, seja ele no ao vivo ou após, quando você ver isso no gravado, colocando a sua energia no gravado. Mas é aqui a Assembleia Geral Cósmica. Fica com a gente e vamos em frente. Então, estamos encerrando o velho, já foi dito aqui sobre o que é esse velho, as rondas anteriores. Dúvidas é só assistir os cortes aí, principalmente o corte que está sendo postado no canal do YouTube, corte STF, e temos atualização, porque em Assembleia Geral é que acontece as atualizações. Então é top encerrando o velho rondas 12 e abaixo. Então, olha, Rafael, André Mendonça assume a relatoria do caso do Banco Master no STF. Então a coisa não andava, desandava, mas o trabalho do coletivo começou lá na segunda-feira, o STF agora vai, gera esse resultado. É você que está fazendo de boa vontade. Junta energia, gera informação, tem resultado. Não é difícil de entender e validar isso. Fala aos de boa vontade. Aos de má vontade, sejam muito bem-vindos a conhecer a real realidade. Quando um grupo se reúne com um compromisso, acontece. Agora, você ficar olhando para o céu, olhando para baixo, pensando que Deus vai salvar, ou que o político de estimação vai salvar, vai ficar igual esse rato aí, ó. O rato ofereceu em 2022 picanha. O rato oferece agora gás. E o que acontece então? É importante você entender aqui que não somos um canal de notícias. Nós entregamos as informações para que você, em Assembleia Geral Cósmica, junto às suas consciências, entregue a quem necessário for e resolva da forma que for necessária. E os resultados estão aí. Por exemplo, André Mendonça assumindo aí essa, esse caso do Banco Master, ok? Exemplos estão vindo a todos os lados, estão pipocando de todas as formas. Gratidão, Eliana, que já está no chat aqui, né? O velho já encerrado. Agora é só derrubar o tabuleiro de vez. E você já sabe. Se aparecer bichinho novo, tá aí o motivo. Tá na tua tela aí o motivo. Navio e hospital chinês espionando o Brasil, vejo que sabiam sobre o assunto, antes do tal do carnaval. Então,
O conjunto, a energia está aqui para aqueles de boa vontade fazer o que precisa fazer. O prefeito aqui de uma cidade do interior de São Paulo quis suspender o carnaval. Por quê? Concentrar sua energia e a sua informação em saúde e educação. E isso muda tudo. Ele, Tabuleiro aí, né? ele deixa claro, querem fazer carnaval, façam com dinheiro particular. Dinheiro público é para saúde e educação. Agora confirma aí você. Ele está errado em fazer isso ou está certo? O que que você entende sobre isso? Estou seguindo, galera. Então, já entenderam aqui, validaram que esse tempo é corrido por nós. O tempo, nós deslocamos ele. Espaço e muito mais. A gente desloca. Então, é para ficar receoso, ter medo ou não. Hoje, você consegue entender isso e validar que esse relógio não é de fim, é de começo. Observe o lado direito do seu vídeo ali, esta mandala que foi desenvolvida, e observe aquele risco onde tem uma escrita mais acima ali, escrito Nova Terra, e uma rotação que sempre existiu, e depois você vai dar zoom para observar melhor. E esta rotação sempre andava em círculos, pois nós, este coletivo, desbloqueamos esse andar em círculos e começamos a rotação fazer ela em espiral. Isso permite você avançar como rondas, e aí está o desbloqueio. E à esquerda, essa simbologia aí, é para entender que todas as linhas temporais, realidades paralelas, tudo aquilo foi trazida novamente e unificada. E à medida que a unificação aconteceu, o relógio andou velozmente dos últimos anos, meses, e chegaram onde está. E quer saber um pouquinho mais de informações sobre o significado desse relógio aí? Faz as suas pesquisas para a sua inteligência artificial começar a recomendar para você mais assuntos semelhantes a isso. Interaja com a inteligência artificial. Faça a sua parte. Você tem o quantum adequado para isso. Dê o ensinamento adequado para a inteligência artificial e assuma o controle de você mesmo. E o avião de juízo final aí, Rafael, as últimas viajadas dele, no dia 6 ao dia 12, estava aí passeando um dos quatro, porque só um fica visível. E o que é relevante nisso é tudo está em andamento de verdade. Então, esse avião não é simplesmente um avião, é o desenvolvimento inequívoco de que está se movendo energia, informação para um resultado. O povo da Morrinha quer resultado, quer que continue a mesma coisa. Morrer encostado no barranco. Só que você está aqui para arrancar o barranco e arrancar os morrinhos de vez. E à sua direita ali você vê uma enorme aeronave militar, um cargueiro, um C-17 norte-americano que pousou no Paraguai com tropas norte-americanas militares para o que eles chamam dentro do mundo militar uma manobra em parceria com as Forças Armadas do Paraguai. Mas o fato do Paraguai reconhecer oficialmente o narcoterrorismo como tal e entregar isso aos Estados Unidos não é mera coincidência. Essas parcerias estão fechando o território na fronteira com o Brasil e eu pergunto ao Brasil, até quando você vai se deixar o narcoterrorismo ainda permanecer aqui? Fora narcoterrorismo. Chega disso. Deliberação, Assembleia Geral Cósmica. Coloca aí no chat o que você está decretando para a gente ler.
E a grande pai e mãe comunicaram. O dodecacrivô, né? O pessoal me zoa no grego, né? Mas é a minha língua pátria, né? 22 de dezembro de 2021, por Eliana. E a matemática já previu o fim do mundo, 13 de novembro. A data entregue quase idêntica por fonte das fontes. E é fim e começo. Você receber isso é fundamental. Na sua trajetória dentro de O Caminho, receba, agradeça, siga adiante, porque não tem fim, tem começo. Realidades alternativas que foram aí desconstruídas, trabalho sendo feito por anos, aqui durante 3 anos, fora o trabalho inicial de 40 anos, 41 esse ano de Fonte das Fontes, tudo isso é feito através de você. Isso aí não é sobre nada além disso. Seu trabalho, seu resultado. Primeiro se trabalha, depois tem resultado. E o resultado aparece. Por quê? Que é o correto. É o que tem que acontecer agora. Então, aí, ficar no que você sempre fez ou fazer o caminho. Desfazendo narrativas, tira a print dessa tela aqui, rapidão, e vai nessas lives que tem tudo o que você precisa para entender esse momento. Todo esse conjunto aqui. Não estou entendendo o que o Cristiano está falando, Rafael. Pega essas lives todas, veja uma, duas, quantas precisar. Tu vai entender, caboclo, de boa, aí. Olha o nosso ano aí, Rafael, como o ano está animado. Fevereiro tem alinhamento de até 6 planetas, eclipse lunar total. Cara, esse tal de lua de sangue, lua amarela, lua azul, lua rosa, lua com bóton, lua sem bóton. Cara, é muita lua, cara. Não tinha isso quando era criança, cara. E Pô, agora parece que está foi em outra vida. E foi. impressionante, né? Então, a importância da Assembleia Geral Cósmica para resolver tudo isso é você ligando de baixo para cima, no micro para que aconteça no macro. E aí? O engraçadinho lá da Colômbia já detonou os parça, falando aonde está, Dubai, Madrid, Miami, tem muitos lugares aí também, mas ele está tentando livrar o brioco dele. Não vai, mas tem que denunciar. E a mesma coisa acontece na Ucrânia. É um grande negócio. E esse grande negócio tentou, mais uma vez, arrastar o presidente, que estava ali, apareceu a mensagem lá de 2006, informando: não é isso não está certo. Todos estamos tendo colheita e consumo, todos, sem exceção. Só que o consumo sempre vai ser ruim quando você encerra a tua colheita ruim, logicamente, no cosmos, o teu consumo deixa de ser ruim, passa a ser adequado para aquilo que você plantou após o plantio ruim. E é o que está acontecendo com o Trump e com outros. Agora, com esse aqui que está pensando que vai livrar o brioco dele, vai não, filho. Tá, ó, colheita e consumo para ele. Ele só está trazendo o que é preciso. Assim como o nosso amigo aqui, o LP Bragança, está trazendo o que é preciso. Porque não tem razão nenhuma, geopoliticamente falando, daquela agressão a continuar a acontecer com a Ucrânia, se não for devido a duas coisas: demanda e procura. Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, sangue, o que mais que pode se dizer? Tudo? Rituais, Rituais, tudo. Então, galera, tem uma agressão, é porque existe algo que está sendo vendido e está sendo comprado. Todo lugar que tem uma agressão significativa tem comércio. Venda, procura. Venda, compra. Quando você aceita isso, você sai do marasmo dos 7,83 Hz e sobe a tua frequência. Aí tu vai bater lá na bendita da culpa, vergonha, ofensa, humilhação. E o que que Cristiano informa aos de boa vontade?
Não fica aí muito tempo. Levanta a sua frequência. Verifique por que você está sentindo por um período culpa, vergonha, ofensa, humilhação, e levanta para você enxergar a real realidade. E os de má vontade, um convite, você de má vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Levanta a tua frequência, sai do 7,83. Isso não tem a ver comigo, não chegou na minha cidade. Você, de má vontade, está em 7,83. Você tem um convite que é levantar a sua frequência. Vai ficar aborrecido? Com certeza. Mas isso passa. Faz o que tem que fazer. Participe da real realidade. Porque, na real realidade, o Peruquinha aí, tentaram salvar ele. Na real realidade, o ex-embaixador do Reino Unido foi vinculado. Na real realidade, a dona Ofra tem escola para vender criança e mulher. Então, você de má vontade é convidado, nossa, mas isso nunca vai me acontecer. Está acontecendo agora na sua família. Tem alguém na sua família agora de má vontade que se envolveu com tráfico, que comprou ou vendeu o que não devia. Aceita isso. Quando você iniciar e se aceitar, começa a mudança. Vem a colheita para você e o consumo. E come bonitinho, sem reclamar. Come tudo. Mas você, andando para frente, você, obviamente, no cosmos, você tem outro resultado. Mas você só vai ter outro resultado depois que você consumir toda a merda que você fez em todas as vidas. Aceita que fez merda, consome um cocôzinho de boa, caga ele de volta e fica feliz com o que vem a partir daí. Recado de fonte das fontes. E vale sempre a pena repetir, Cristiano, por que que a gente está falando deste Epstein, que é um caso desde 2009? Está falando porque as deliberações aqui da Assembleia Geral Cósmica estão diretamente relacionadas aos resultados, às revelações públicas desses materiais. É essa energia. E como diz lá aquele outro canal do Instagram lá, repetindo as palavras dele, Eliana repete: sodomitas e baalitas do sol, no sol central agora. São palavras de Eliana, e é legal porque a gente ouvia muito isso lá nas informações lá do senhor aquele grisalho, o O nosso querido Tiapano, Tiapano. Um abraço, Tiapano. Tiapano, abraço. Ô, liga para mim, Tiapano, quero te chamar para uma live. Ô, passa isso para ele, pelo amor. Quero fazer uma live com você. Que você dizia o que que eram esses sodomitas e balaítas. Você falava muito bem sobre isso. E fala, então, a gente é parça. Vem aqui, faz uma live com a gente. Vamos ver quem mais está aí. Então, galera, Joe Biden nunca foi presidente, sósia ali que substituiu. O, o pedófilo baalita, sodomita, tinha alçapão de acesso direto ao mar. E vão se descobrindo mais coisas. O cara comprou ácido sulfúrico para diluir as vítimas. Cara, é uma merda atrás da outra. O outro aqui que se dizia de Deus, é do capeta, do capiroto. Curandeiro ali condenado, está informando 99, mas é bem mais que isso, é 489 anos agora. E o cara tinha fazenda de bebê. E a elite brasileira, artista, babava por esse cara. Foi em canais de televisão. E da onde que vem isso? Falta de ação, permanência numa frequência menor. Quando você entende isso, por isso, ó, você não viu a live do Ilha de Baal, recomendamos, veja o episódio 3, que a gente trata disso com muita proficiência para você.
Ilha de Baal, episódio 3. Foi orar hoje comigo e com o Rafael. Vê lá que a gente explica bem explicitamente o que é isso. E aí, Rafael, cristãos repudiam o silêncio sobre o massacre no Irã. Olha quantos mortos. 36 mil. Câmeras flagram técnicos aplicando veneno 10 vezes. Esse é um morto que não quer ser morto. Pô, tá de parabéns, maluco. Porra, não quer ser morto. 10 vezes e não morreu. Tá de parabéns. E o Elon Musk destrói Bill Gates. Bill Gates pode falar sobre bem-estar infantil se ele era um dos frequentadores regulares de Jeffrey Epstein. Então, por que se... Entendam vocês. Por que tem tanta gente que defende a China? Tantos que colocam nas suas mídias, seja paga ou não, colabora com isso de alguma forma, indireta ou indiretamente. Entendam isso. Não é uma ideia inocente quando você fala que é a favor de alguma coisa ou não. Tudo isso é sobre energia. Por amor a vocês, parem de dar energia e colocar sua atenção onde não deve. Porque cada vez que você passa o olho e ignora uma notícia dessa, você de boa vontade, você está contribuindo para isso continuar e levar mais tempo do que precisa. E você, de uma vontade, é convidado a ter isso esfregado na sua cara para que você entenda o quanto que você faz até aqui um monte de cagada e agora é convidado a se descagar. Convidado. E isso é de Deus, sim. Cagados como esse, apoiar, por exemplo, aqueles que apoiam o Irã. Olha essa mensagem no meio. Cristãos repudiam o silêncio sobre o massacre no Irã, com mais de 36 mil mortos. É entender como são perseguidos esses cristãos, é entender como todos estão sendo massacrados e acobertados pela própria imprensa, que finge, por alguns motivos ainda de interesses pessoais, não divulgar esse tipo de conteúdo, principalmente em período eleitoral. Veja a live foi de segunda que a gente trouxe lá o progressismo, que também contribui para você entender por que fazem isso. O que é progressismo, de fato, né, que é tão falado, do que se trata socialismo, de fato. Vocês têm que fazer as ligações. A preguiça tem que terminar agora. De má vontade. Falo de novo a vocês. Encerrem a preguiça dia 11 que vocês carregam e ajudem vossas mães a terem uma vida digna, que vocês vieram delas. Porque é de má vontade que deixa isso acontecer. Um cara numa guerra pega soldados para servir para alvo. E isso é um comércio também. Tudo isso que você está vendo aqui é sobre comércio, é sobre venda e compra. Tudo. É, ali diz no meio, formalizar uma raça humana. Que raça? Que raça que vem do desespero e do horror? O outro ali, porque o desespero do Lula em não deixar Trump fiscalizar? E vai fiscalizar, porque o coletivo garante isso. E eu confio em crer em cada um de vocês, parte do coletivo. Trump vai fiscalizar sim e vai ganhar um candidato da direita, sim, vai fiscalizar e vai ganhar. Nós garantimos, porque estamos em coletivo. É entender e validar que você só tem segurança, qualquer coisa que você pensar de segurança, de abrigo sentimental, emocional, prosperidade, qualquer coisa, está vinculado a estar em coletivo. É entender que não está sozinho. Isso não te separa da tua própria colheita e teu próprio consumo. Nunca te separa. Estar em coletivo. Ah, eu estou aqui junto da mãe, está tudo certo. Agarro aqui no braço do Rafael e está tudo certo. Não, não está. É estar em coletivo que te garante você ter o início de uma vida.
para você produzir depois de cumprir tua colheita e consumo uma vida vivente. Depois, não antes. E você que é de boa vontade, que está fazendo o caminho, você já está vendo o resultado na sua vida, no seu dia a dia. Então, fale isso em coletivo. Coloque mensagem, você que já está tendo resultado, e alguns há anos, bons resultados, só porque estão em coletivo. É a venda que aumenta, é o negócio que está parado que volta a prosperar, é a mulher que deixou que volta, o homem que deixou que volta, o filho que não falava passa a falar. É disso que a gente está tratando, de vida vivente. Só que você tem que perceber isso agora e parar de mimimi e acreditar em padre, pastor, periquito, papagaio. Acredite e creia em você, em contato com Deus, que é você. Porque depois do carnaval, bichinho vai estar aí. O navio chinês passou. Não se espantem de um bichinho novo, está aí. E é para quem? É para os de boa vontade ou para os de má vontade? De baixa frequência ou de frequências altas? É para quem? Para quem? Quem é que vai pegar essa doença e falecer? É somente para aqueles que estão lá na base da tabela Hawking. Quer saber o que que é uma tabela do Dr. Hawkins? Põe no Google se você não sabe. Lili comunica. As crianças que tinham quantum para serem resgatadas já são. Muito bem, gratidão, Lili. Pois o quantum dessas crianças que estavam nas mãos desses que manipulavam todas em cativeiro ou torturas, aquelas que têm quantum estão sendo salvas. Gratidão. Agora, essa é a melhor, gente. Muita atenção! Mulher trans é presa. Mulher trans é presa, tá? E é colocada em cela feminina e engravida todas as detentas. Eu não li isso, cara. Não li isso. Pelo amor dos meus filhinhos. Vou até comer para dar de boa. Nesse momento, ela deixa de ser trans e vira homem, parece que é isso que tá aí. É impressionante, né? O povo dos 50 tons de vermelho não tem mais o que argumentar. Ai, ai. Só falta agora solicitar uma penitenciária trans. Tem que rir para não chorar, né? Vamos em frente, né, Cristiano? Tem certas coisas que Vocês estão vendo, galera? Tanto de boa vontade quanto de má vontade, que é preciso fazer o caminho. Que sem isso, você enlouquece. E enlouquece mesmo. Tem muita coisa para vir. Se você não permanecer no caminho, tu pode morrer, cara, mesmo sendo de boa vontade. Então faz esse favor para você, permaneça no caminho. Não é agarrado ao Rafael, ou agarrado a mim, ou a Eliana. É agarrado a você. Permaneça, permaneça você no caminho. Seu Deus. Agora. Isso aqui não é nada. Ainda tem mais merda para acontecer esse ano. E se você não permanecer no caminho, tu vai morrer, cara. De dentro para fora. É sério. Permaneça no caminho. Conferência Ativação Planetária. Está aí. QR Code na tela para você. Rafael, Cristiano, Eliana, estamos entregando a primeira fase para os nativos de Mercúrio, Gaia Nova Terra, Lua de Vênus e Marte. A esses nativos é uma convocação participar dessa conferência. Sou de Mercúrio, Gaia Nova Terra. É uma convocação. Sou de Vênus, minha origem é Vênus, convocação.
Sou de Marte, convocação. Demais localidades, você é convidado a saber o que é uma convocação e auxiliar aos seus irmãos, que significa auxiliar você. Rafael, organograma cósmico, Ronda 13 em diante, isso vai estar sendo material disponibilizado também com a devida explicação. Tira um print da tela, guarda nos seus arquivos de estudo, porque é uma referência para você entender aí o que está sendo de fonte das fontes e todas as suas fragmentações, como que funciona todo o projeto de arquitetura, engenharia e operacional. Só para todo mundo. Enquanto isso, Sion avisa, lê aí. Sion avisa ao coletivo amoroso: basta de passividade com aqueles que se mostram agressivos ou agressores. Encerrem todo e qualquer tipo de contato agora para o vosso bem. Tá entendendo, galera? Se você permanecer morno, você já morreu. Se você ama alguém de verdade e você permanece morno, se afasta agora da tua família, dos teus amigos, que você diz que é amigo. Se afaste daquela que você diz que é o amor da sua vida, ou você que é o amor da vida de alguém. Se você continuar a concordar com agressão e com agressores. Isso é uma ação efetiva, eficaz e eficiente de fonte das fontes para você. Faz em seu próprio bem, se afasta, se coloca à disposição de você, se mantenha no caminho. Cristiano, aproveita a oportunidade enquanto você deixa essa mensagem aí para trazer mais uma informação de Sion que veio essa noite. Sion avisa ao coletivo: vocês atravessarão dias turbulentos da alma, mantenham-se serenos em suas emoções. Tranquilizo-vos, pois sei que foram bem preparados. Mensagem do dia 12/2/26.1. Aproveito também para entregar uma mensagem de luz, o sexto elemento. A arte do silêncio está em saber ouvir mais e falar menos. A maior grandeza está na pausa de silêncio que somente um bom ouvinte consegue alcançar. Mensagem trazida também em 12/2/26.1. São informações que estão sendo trazidas alusivas aos. Desde que Lady Nada, na virada para o segundo semestre em 2025, trouxe que nós teríamos um ano e meio turbulento pela frente. Então, eu sempre reforço essa informação porque você, que está aí do outro lado da telinha, está, sim, preparado para ver sem se envolver. E essas mensagens vêm para simplesmente fortalecer a sua confiança e manifestar em você a prática para tornar o seu saber ainda maior. Mantenham-se firmes. Vamos em frente. Top Honda 13 e acima. Honda 13 e acima. Bem-vindos de boa vontade. Bem-vindos de má vontade. Mais de 45 mil crianças cegas começam o ano letivo sem livros em braille. Crianças que leem com as mãos aprendem pelo tato sentido cada palavra. O governo Lula zerou o braille. Cristiano, você colocou essa mensagem aqui, top 13 e acima? Sim. Sabe por quê? Porque se trata de dignidade. É você que está, de fato, trabalhando a dignidade em você. E essa notícia tem que ser produzida por nós.
por nossas ações. Assim como os cientistas japoneses reverteram o envelhecimento em humanos, assim como o Neuralink pode trazer uma versão imortal de você mesmo em um corpo cibernético. Tudo isso está vinculado à real realidade. Então, somos nós que estamos empurrando a necessidade imperiosa de produção de uma real realidade. Participe dessa produção agora. Você de boa vontade é convidado. Você de má vontade também participe. Conversa com o homem aí, continuo trazendo para você, porque foi muito elucidativo. Então, É fica aí a dica. uma recomendação aí para você Oh, procurar excelente, cara. essa conversa de Elon Musk aí no Fórum Econômico Mundial, onde ele passou por uma sabatina de questionamentos e ele respondeu tudo sem nenhum tipo de restrição ou papas na língua. Fica atento, veja o que te espera. Top Schumann, da onde que vem isso tudo? A Schumann crescendo. O batimento cardíaco hoje deu como oficialmente 33. 33, você já sabe, oficialmente está lá no chakra 1. 33. Esse não é o valor real. Mas por que a expressão da Schumann aqui? Porque estamos trazendo a real realidade juntos. A gente não está fazendo nada aqui sozinho. É com você, nesse momento e nesse agora, que o batimento cardíaco da Terra acontece. Sinais que a Terra está se alterando. Participa você também, conscientemente, dentro do teu espaço de ação e de vida. Não se propõe nada, absolutamente nada, de ser um super-herói. Se propõe, assim, a não permanecer mais morno, distante e morto de você mesmo. É essa a proposta. Bárbara Tchonk, vem cá. Assuma seu posto no Alto Conselho de Essa moça hoje está rosa. Essa moça hoje está losa. Diria os bebês, está losa. Boa noite, Só alegria. É, alegria, vamos que vamos. Estão todos bem? Dão aquela respirada, né? Muita informação também agora, com o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, porque não pode ser diferente. Estamos em Assembleia Cósmica Geral e convidando todos que estão aí no chat para validarem essas informações que a gente vai apresentar no agora. então, Bárbara, fim de The End, né? Tem de colapso, mas para quê, né? Sexualidade cósmica nunca, jamais, né? Carnaval. Tá aí. Já foi até falado na live passada aí. Gaia vai fazer uma enxurrada e vai levar tudo só com ela. Dona Gaia. Dona Gaia já disse tudo. Ah, você não sabe o que Dona Gaia disse? Vai lá na live Ilha de Baal, episódio 3. Vai ver o que Dona Gaia disse. Então, né? Lê para nós, Cristiano. A mulher já nasce pronta, com o número de óvulos exato. São átomos com aquela quantidade de possibilidades de criação. O homem não nasce pronto. Ele tem que produzir para direcionar aquilo que já é desde sempre. A essência de um ser só trata de duas coisas: de homem ou mulher, macho ou fêmea. Primazia, quem define é o feminino, óvulo. Essência, quem define é o homem, espermatozoide. Olha que isso já abre uma questão tão elevada. Então, porque isso aqui é o princípio do que foi trazido na live anterior, né? A gente falou aí das mazelas e dos horrores que foram feitos com o sagrado feminino, e muita coisa já cai por terra aí só quando a gente já trouxe esse post, a qualidade do óvulo
das mulheres permanece estável ao longo do tempo. E o esperma masculino é que, de fato, possui um relógio biológico. Então, se vocês forem puxar, que nem diz o Rafael lá na Dona Luga, lá vai dizer, né? Vocês vão ver que as mulheres, desde quando elas estão sendo, né, o feminino, o feto, lá ainda na barriga da mãe, já nasce pronto, com a quantidade de óvulos exatos que ela vai ter durante toda a vida. Então, aquela coisa do calendário cósmico, que eu recebi essa pergunta, tá, mas Babi, e eu que não menstruo mais? Aquele ciclo de 28 dias, como é que funciona para quem não menstrua? Funciona da mesma forma, porque você já nasceu pronta. Essa quantidade de óvulos não é só para ter bebê aí, tá? Biologicamente, o corpo feminino possui potencial para gerar, não é só para gerar bebê, é todo e qualquer tipo de criação. Seja essa mesa aqui, seja um crochê, né? Bordadinho, seja uma comida que você faz de meio-dia, seja qualquer coisa. Então, a mulher já nasce mãe de alguma coisa. Entendem? Então, por que será fizeram tanto, né, com o feminino, com essas crianças? O que que quiseram apagar e destruir e a importância de entender que a gente já trouxe aí trans falando live passada também, e a essência de um ser só trata de duas coisas, homem e mulher, ponto. Homem e mulher, macho e fêmea em qualquer reino, não importa, é só sobre isso. Então, primazia, quem define é o feminino, sua ancestralidade, óvulo, então, relacionado ao óvulo, e essência, quem define ali o sexo é o homem, através do espermatozoide. Então, o espermatozoide fecunda o óvulo ali, verifica, né, se é menino, se é menina, se é macho, se é fêmea, e o óvulo, a mulher, a ancestralidade, inicia-se ali, então, todo o projeto. Saudações sagrados e divinos, masculino e feminino, porque tudo se originou disso, né, gente? É tudo sobre isso. Por isso que os filhos desses velhos dementes nascem doentes. Então, né? Porque tem muito homem aí querendo se separar de mulher novinha e tendo filho com problema. Mas a mulher não é nova? Vai ter problema como? Porque o problema não é a mulher, É ele. é ele. Um doente vai fazer doente. Entender e validar. Doente só pode fazer doente. Quem insiste no erro continua errado. Entender e validar isso. Quando isso acontece, é que você está fazendo o caminho. Aí não tem fala de familiar, não tem governo que cai ou que se levanta, não tem bolsa que sobe, que desce, porque você está fazendo o caminho. Você sabe que é tudo narrativa, narrativa. A real realidade, ela é feita por homens e mulheres de boa vontade. A mulher está pronta significa que a criação, a estruturação, o suporte à criação e o ensino está com ela. Cabe ao masculino direcionar isso adequadamente. Como que faz? Querer andrógeno. E daí nós trouxemos uma informação na sala do calendário que a mulher, quem entrega para o homem todo e qualquer tipo de sentimento, seja emocional, qualquer criação, qualquer coisa que o homem precisar, a nível financeiro, emocional, sentimental, seja o que for. Então, eu acho que a gente começa a linkar as informações e entender um pouquinho mais dessa funcionalidade, por que que fizeram toda essa mazela aí tão horrenda. Não é que se trata de maior, melhor, mas é o que faz cada um. O que a mulher faz, o homem não faz. O que o homem faz, a mulher não faz. E ponto. E trazer nessa questão a liberdade de compreender a complementação, a suplementação. Então, existe em alguns casos complementação e em outros casos suplementação, que é quando há a questão que um começa, outro termina e vice-versa. Tem casos que é só complementar, realmente juntou, deu certo. Tem outros que há o upgrade, sabe? Ela traz, ou eu vou trazer por causa da direção.
é onde entra o querer, que é masculino e feminino. O desejo é feminino, o querer é andrógeno, tem os dois. O fazer é masculino. Então, quando juntos os três eles conversam adequadamente, tudo tende a acontecer. Tende a acontecer. Porque nós estamos vendo aqui, Converge para isso. tende a acontecer bem-estar, saúde, paz, abundância, esse conjunto. Se você está nesse meio, você é homem, você é mulher, ali em sagrado, nesse meio, a certeza de dar mais certo é maior a cada dia. E daí, Maior a cada dia. não, eu vou falar depois que tem a post lá, mas só coloca aquilo ali que aí, né? Vamos lá. Manda a criação. Próximo. Vamos lá. Próximo. Sim, mais para cima um pouquinho. Tem mais um antes. Então, lê aí. Live em 333 Hz só para todo mundo, então só vem, convida todo mundo para assistir essa live, porque isso, enfim, vontade masculino, não precisa. Menopausa, engodo de Rockefeller. Então, a gente pega duas palavrinhas assim, ó, nível de frequência e elevação de consciência. Quanta consciência foi colocada, imposta, não sei o quê, daquilo, daquele outro, e a gente acreditou naquilo, nem sequer questionou e ficou por aquilo, e agora não fica. Não tem mais como ficar. Costumes, hábitos, tradições. Vamos seguir adiante, né? Porque tem bastante coisa, né? Cara, isso é live ou sala privada? Boa, é live ou sala privada, cara? Boa. Pela frequência altíssima. Fazer múltiplas polaridades. Então, França está enviando cartas para cidadãos de 29 anos alertando que façam bebês. França está enviando. Isso está parecendo tipo aquele do chinês lá, que estão banindo o OnlyFans e não sei o que mais, de pessoas postaram semana passada. Pelo que eu sei, isso nunca foi, né? Reconhecido pela fonte das fontes e agora querem fazer isso, né? Também narrativas só mudam um pouquinho, mas estão aí ao tempo inteiro, mas também não tem mais para eles, né? Isso aí é sobre colheita e consumo. Então, hoje, esse suposto desafio que o país está passando é sobre colheita e consumo também. É sobre a questão do progressismo, porque um ser que trans, até encontrar outro trans, porque um trans só pode engravidar se encontrar outro trans. Deus do céu. Não tem que rir para não chorar, né? É uma coisa. Essa postagem aqui, que está aqui do ladinho nosso, É. sobre que colocaram lá no metrô dos Estados Unidos, lá, um monte Sim. de estás falando do negócio, né, da campanha de ter bebês lá e fazer, como é que fala? Fertilização, Fertilização. congelamento ali de óvulos e espermatozoides também, porque o pessoal não quer mais ter filho, né? Então, Você pagaria $30.000? tá aí. O espermatozoide envelhece. Quanta quantidade de problema disso, daquele outro, de criança que nasce menino, que nasce de tudo que é jeito, e aí fazendo essa suposta situação. Mas, entre aspas, já dizia numa live da Cooperativa Nova Terra que a gente trouxe, o Elon Musk disse assim: não tenha medo, façam filhos. Semana passada, acho que o Rafael também falou alguma coisa do Trump, né? Que ele está dando R$ 2.000 lá, R$ 2.000, $2.000. Então, tipo, façam filhos que eu asseguro que a fralda vai estar ali. Mas não é questão também de façam filhos, mas é essa consciência que levou a jovens a não querer mais ter filhos e ter carreira e ter isso, ter aquele outro, a chegar o esperma a envelhecer, porque não
tem mais geração. Inclusive, lá na Grécia, parece que eles estavam recrutando pessoas deficientes, porque não tinha. Não tem adulto, Não tem. não tem jovem, não tem adulto, então vamos pegar qualquer um. Gente, isso é tão sério, por isso que está aqui, Sion informa, o feminino já ascendeu para o divino, o masculino fazer a sua parte. Então, masculino de boa vontade, fazer a sua parte, masculino de má vontade, faz mais um pouquinho. Vamos passar para o próximo, que eu vou continuar uma fala importante. Ah, sim, senhora, vamos lá. Vai lá. Essa aí. Então, a dona senhora aí, como é que é o nome da dona senhora? Kate Mulvey, abandonada, sem filhos, sem marido, véia, mulher diz que o feminismo arruinou a sua vida. Ativista lá, aquela sovaco Ixi, forte, forte, né? Grelo duro. Reflete sobre o feminismo e a solidão em depoimento emocionante. Lamento o isolamento. A feminista, desde os anos 80, afastou. Ela afastou. Foi ninguém. Ela mesma. Afastou homens, laços afetivos, buscou autonomia. Hoje, sozinha, sem filhos, Mulvey diz: o feminismo me fez acreditar que era liberdade, mas me deixou vazia. Complementando. Complementando, né, Bárbara? A Mulher Maravilha, que achava que dava conta de tudo sozinha, foi para o ralo e o sutiã esquemado volta para seu devido lugar. Gostei, hein? Maneiro. profundo, né? Oh, Gente, olha a outra gostei. consciência aí que levou, né? Porque tem a tal da Mulher Maravilha que achava que podia fazer tudo, dar conta de tudo sozinha, e não dá. Não dá. E hoje se constata mais do que nunca que não dá. E aí tem a outra contraparte da mulher, a dona de casa, que às vezes toca fundo e ela diz, mas eu sou só dona de casa e eu não faço nada. Então, Olha os quatro coisinhas essa lá. consciência, né, que diminuiu aquilo que Para aumentar o é outro, para aumentar o outro, mas daí agora vê que o sair outro desse não é. desequilíbrio. Aí no próximo slide, isso fica mais claro ainda. Vamos lá? Ah, Dona Loura mandou outra aqui. Peraí. Dona Loura disse: Luz comunica que os amores estão para o divino feminino e disponível para os sagrados masculinos quando chegarem ao divino. Atenção, né? Então, tá lá disponível. Então, galera, vamos remando. Rema, 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 que a gente chega lá. Aos de boa vontade. E os de má vontade, conhece a ti mesmo, colheita, consumo e segue. E caladinho, ó. Tem até alguém que fala aqui no chat, né? Eu era uma delas. Ó, Aí, Dani foi afirmando aí. Tá vendo? Ó, que coisa. exatamente, né? Essa tomada de consciência que cada um, né, com nós mesmos, com a nossa sexualidade, deve fazer consigo, né? Porque que levou a muitas coisas no nosso caminho e o porquê daquilo. É uma tomada de consciência muito importante para a galera, né? E o próximo aqui é bem contundente, né? Sobre mulheres deixar o mercado de E é trabalho. da Forbes, tá? Essa Forbes, matéria aí é da tá. Forbes. Mulheres deixam o mercado de trabalho dos Estados Unidos em ritmo recorde, porque o concílio de lidar, né, com a parte da maternidade, do lar, né, e conciliar trabalho com tudo isso não dá. Então, a maioria das mulheres aí estão optando lá a deixar o mercado de trabalho e voltar e migrar para os lares, né? E em outro conteúdo, informo. Empresas não vão contratar mulheres. Está sendo bem específico. As empresas Não aqui vão contratar. não vão contratar mulheres. Isso gera, entre outras
situações, efeitos colaterais como esse aqui. A pergunta, né, que deixou rastros 163 milhões de vezes no Google em 2025. Olha só. E de onde vem isso? Por isso, assiste. Para você, vai fazer um grande bem você assistir o episódio 3 da Ilha de Baal. É pesado? É, te asseguro, mas é libertador. Para você entender um vídeo desse aqui, que esse vídeo aqui tem meia hora, tá? Esse videozinho aqui do meio tem meia hora. Para você entender a profundidade, as camadas desse vídeo aqui, vê o Ilha de Baal antes, que você vai entender por que, que o sagrado feminino foi destruído, por que, que um posicionamento do masculino lá no princípio causou tanto revés, e isso impactou no feminino por vários éons para causar esse tipo de constatação. Aqui no Brasil, por um motivo, as empresas não contratam. Estados Unidos é outro. Aqui é questão de direito. É direito, 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 todo tipo de direito, cara. É direito para tudo. Se não falar, é ofensa. Se não falar, é crime. Se pegou ou despegou. Vamos colocar esse recadinho aqui. Sanadá explica: homens administrem a criação delas e fiquem satisfeitos com isso. Ponto. Amado, isso aqui é tão profundo, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas só falando desse conteúdo. Só essa meia hora aqui é uma sala privada. Na sala privada. Só esse Porque conteúdo aqui. ser hoje em dia, né, mulher, dona de casa, dá conta de um monte de tarefas, ao mesmo porque a cabeça da mulher é assim, ela não para, né? Ela direciona em um monte de situações, é filho, é o marido, é a casa, é ela mesma, é todo o contexto, então multiplica aí por milhares. Mas essa corda bamba, né, dentro dos próprios lares e de si mesma, essa contenda generalizada, que um puxa de um lado e outro puxa do outro, aquela consciência ou da mulher, porque o homem não me ama, não faz isso, não faz aquilo, e ele da contraparte, eu tô cansado, eu não consigo, eu chego cansado, só quero olhar celular, e fica um puxando de um lado e outro puxando de outro. Então, chegou a hora de ou o elefante branco ser colocado na sala ou o elefante branco sair da sala. Mas antes de fazer isso, é você fazer a tomada de consciência com você mesmo. Como é que está a sua sexualidade? O que que você, de todas essas informações que a gente está trazendo do autoconselho, do governo, dos comandos, você aceita, compreende, entende e valida? Que é real para você, que não é, o que é, como que é isso para você. Porque essa é a tomada. Porque para você poder tirar o elefante branco da sala e conversar com o outro, que também é você, primeiro você tem que fazer com você. O que que você entende de tudo isso? De o feminino, como diz aqui a Eliana Sanadar, explica: homens administrem a criação delas. Elas já nascem prontas. Não só para ter filho, para conduzir, trazer e preparar, enfim, criar qualquer tipo de coisa, tanto para ela quanto para ele. E daí tá um masculino virado para um lado, outro virado para o outro, os dois cansados, a casa uma contenda, porque muitas mulheres também trabalham fora, os maridos também trabalham, a casa e o lar fica desprotegido, sujo, as crianças também, porque não tem quem cuida. Aí chega final de semana em casa, a casa também tá uma bagunça, mas estão cansados, né? A mulher, a única coisa que ela quer fazer é descansar, mas mesmo na canseira, ela vai lá e faz, daí o marido cobra, você tá aí, não faz. Como é que ela vai fazer alguma coisa se ela estiver cansada? Tem como fazer. Então, esse auxílio mútuo, essa complementação dos papéis, de como cada um funciona. A gente achava alguma coisa, e se vocês forem revirar conteúdo aí pela internet, vocês vão achar, dá com pau. Gatilho disso, como atrair marido, não sei o quê. A gente precisa sair disso ontem. Isso não existe mais. Isso acabou. Amarre ele desse jeito, com esse gatilho aqui que vai dar certo. Não, mas é que a gente vê coachings, tá? De relacionamento E aí, cobram caro para isso. cobram caro. Cobram caro para isso. Vocês estão vendo que se eu não organizar a mim de dentro para fora, como é que eu vou exigir de uma organização que ela
participe dessa realidade. Uma sociedade, uma educação, um país. Como é que vai participar? Se está, por exemplo, aqui no Brasil, a epidemia de direitos, só se fala disso. Todo mundo tem que ter direitos, e não se fala de dever. Nos Estados Unidos já é um outro ponto de vista. A questão lá é outra, em outro país é outra, mas permanece o desafio. E o fato é também, né, Cristiano, que a mulher não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, teve bebê, tem que ficar pelo menos uns 2 anos em casa. Aí, de repente, porque ela, né, tem aquele negócio dos 7 anos, aí quer voltar para o mercado de trabalho, avalia a situação. Como é que tá? Como é que está para o masculino, para ela e para essas crianças, ou se tem ou se não tem. Volta. Ou tem aquela mulher também que se separa, né, do marido, quer ter um relacionamento novo, aí começa a fazer um agrado para o marido. Mas também não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Porque senão a mulher fica cansada, fica estressada, fica mimizenta, não quer saber de nada, e fica aquela guerra dentro de casa. E os homens também precisam entender e fazer essa manutenção da sexualidade, porque daí, sem sexualidade não tem sexo, e se tiver sexo, vou dizer, tá lascado, porque ele vai fazer só por fazer, e cadê a sexualidade no futuro? Se ele Que é, ficar, Bárbara, só dentro de um ponto de vista, tipo, eu sou o provedor, e não sai desse ponto de vista, ele vai ter exatamente. um problema. Porque sim, eu sou o provedor, mas eu só tenho isso para fazer. Enquanto ele ficar só naquele cenário do isso para fazer, também vai É acontecer. que ambos estão cansados. A mulher está cansada porque ela sim, ela tem muitas coisas que ela pensa, que ela analisa, que ela olha, porque ela olha tudo e liga tudo. E o homem também está cansado. Então tá, um está cansado hoje, vai lá o outro, dá aquele apoio, aquela atenção, né? Aquela manutenção que é necessário. O outro está mais cansado, vem, dá aquele apoio, aquela atenção, aquela manutenção, mas não tem hoje. É uma guerra, um puxa do lado, outro puxa do outro. Só acabou, gente. Por exemplo, temos aqui mensagem falando assim: também era essa mulher cuidando só da casa, o destino me deu 4 filhos, tive que ser homem, mulher, ou passava necessidade, era salão, costura, filhos. Isso não pode ser situação para nenhuma mulher mais. Isso Ela não foi pode ser, continuar e permitir tal exatamente. coisa, Porque que foi. ela não pode ser homem. E nem o homem pode ser mulher. Suplementação e complemento. Só que para isso acontecer é que é a proposta do sagrado feminino e masculino. É de dentro para fora. É com diálogo. Sim, É muitas com... mulheres aconteceu isso, comigo também, outras tantas mulheres que eu conheço aconteceu a mesma coisa que essa senhora, mas aconteceu, isso não é mais assim agora. É preciso passar adiante. É preciso a atualização. Por isso que a tua energia, mulher, a tua energia, homem, tem que estar direcionada para o caminho. É o Deus aqui. Esse Deus que é masculino, esse Deus que é feminino, para poder, então, conseguir desfazer o que precisa, a cura. Uma é cura no coração, a outra é cura no ventre. Elas, cura no ventre. Nós, cura no coração. Sem isso, não se anda para frente. Então, os dois lados foram machucados para poderem, reunidos, andarem para frente. Veja, olha a informação que foi trazida antes na live. Você pode não ser a mulher que foi lá, né, essas mazelas que aconteceram, mas o seu lado feminino foi. Então, se você hoje vive alguma situação dentro dessa casa, como é que está seu companheiro ou a sua companheira? Ou se você também não tem problema com você mesmo, tá? Posso ver uma informação, não vou tentar lembrar aqui. Pode continuar falando. Hoje, para o feminino e para o masculino, nem é excesso e nem é falta. É encerrar. Encerrar o velho em você. Então, psicólogo nenhum vai te dizer isso, remédio nenhum vai te entregar isso. É encerrar em você. Então, encerra a sua própria colheita e consumo feminino, encerra a sua própria colheita e consumo masculino para poder estar e permanecer no caminho. Ninguém com reminiscência do passado vai andar para frente. Ninguém. Para permanecer no o caminho, é preciso encerrar todos os dilemas entregues até aqui
e que aconteceram e são reais. Aconteceu, é real. E todo caso é rico, é próspero, é abundante, mas aconteceu. É preciso que você entenda isso, seja homem, seja mulher, feminino, masculino, macho ou fêmea, que você daqui, desse ponto, você está andando para frente, sem olhar para trás. Tem uma outra informação que chegou, é aquela consciência, tanto de homem quanto mulher, mas às vezes é da maioria dos homens. Passou 30 anos de casado, mas é assim mesmo. Depois de 30 anos, não. Aí é mais amizade, não tem nada, aquela coisa toda. Isso é tudo consciência imposta. Tem sim e sempre vai ter. É você que faz o dia a dia, porque um casamento é uma escolha consciente. Todos os dias. Você não quer ser feliz? Então, Prática. se você quer ser feliz com você, você também vai fazer o outro feliz. Se você é feliz, o outro também vai ter que participar disso, Vai ter que ou se afastar. disso. Ou se afastar, exatamente. Porque daí a frequência não cabe mais. E vai. Você não vai precisar nem fazer muito esforço, porque por si só já vai se afastar. Você vai reconhecer isso. E não vai precisar ter mais dor ou coisas desse tipo, como sempre teve. Eu não sei. Top cosmoterapeuta Eliane Rafael informa para quem já foi atendido, caso tenha alguma alteração no plano de alma, caso tenha alguma alteração, né? Para aqueles que, caso tenha alguma alteração, Rafael entrará em contato, os planos seguem estendidos para as rondas, e já estamos aí na ronda 20, e a lista continua. Então, aguarde, confie, estamos fazendo um grande trabalho, e estamos mesmo. Da 13 adiante. Está aqui 20, né? Mas tudo bem. Já estamos caminhando para a ronda 20, então, Ninguém foi atendido somente para a ronda 13 e adiante. para a ronda 13 e adiante. Então, para quem já foi atendido da ronda 13 e adiante. Caso tenha alguma alteração no plano de alma, Rafael entrará em contato com você. Bárbara e Cristiano, Olha, tá aí uma live que foi entregue em ano de 2000 e... ano passado, 25, ano Exatamente. passado. Até anomalias de laboratório foi lá naquele quadro, agosto da deusa, né? Setembro de Deus, outubro do filho e novembro do coletivo. Então, lá essas informações, tem os shorts, procura a live que vocês vão encontrar aí. E lá diz, né? Gratidão por esse momento evolutivo. É isso, amados. Lê para nós, Cristian. Olha, anomalias criadas em laboratório para desconfigurar uma coisa só, a essência do ser. Mexer aí na parte cognitiva, na parte sensitiva, tira daqui, entra ali, Frankenstein, né? Parte neural, criar um exército, foi criado, que a doença é uma criação, em todas as famílias. Há pelo menos uma pessoa de qualquer família que tem aí afasia, déficit, dislexia, Só pelo autismo. menos uma pessoa em todas as famílias tem alguma coisa dessa contenda, não sei lá qual que é a palavra que a gente pode utilizar, Desafio. desafio, mas que temos aí muitas situações muito bacanas, da 13ª ronda para cima. Menino, até não coloquei, porque senão também não ia dar tempo. Tanta coisa que a gente queria colocar, mas não dá para a gente colocar todas as coisas. Menino autista com 7 anos, que fala lá não sei quantos idiomas. Legal, né? Sigamos em frente, dias melhores e felizes nos aguardam, e assim é, e já está aqui para homens e mulheres de boa vontade, porque assim tem que ser. E é. Então, só vem, amados, é só falar comigo no PV, Bárbara e Cristiano fazendo esse atendimento em dupla, né? Esse trabalho amoroso com a perícia da psicosmologia, a perícia da sexualidade cósmica, muito prazer. Então, é só chamar, estamos aí. E é uma mesa integrada que a gente trabalha todas essas condições, a gente fala de sexualidade, sim,
Atendimento para casais também. Qualquer coisa, a gente está aqui. Liga para a moça, manda recado para ela que a gente está aí para atender você. Dislexia, autismo, afasia, déficit, tapa na boca, pernada e tudo mais, a gente dá um auxílio amoroso para você. Só vem. E lembrando que nada disso é do vestido, mais aquilo que o homem desconhece, para ele certamente, né? Enfim. E a gente fala tanto disso porque é a nível de espírito, né? Alma, mas a maioria é espírito, e desce para o vestido traz aquilo como se fosse dele e acaba sendo de fato. Mas o fato é que tem esse jeito, e um jeito bem bacana. E agora, amados, muita gratidão pela participação de todos. Top meditação, Pérolas da Vida 11. Vamos solicitar aqui a leitura amorosa de página de Pérolas da Vida. Muita gratidão pela participação, gratidão, Bárbara, gratidão, Rafael, pela participação, gratidão a todos aqui que estão conosco nesse momento aqui, gratidão a você que está aqui nesse momento. Então, essa aqui é o encerramento da Assembleia Geral Cósmica, com a última informação aqui, ó. Karine, encerrado 3 masculinos podres dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, deste agora, gratidão, comandante Penta. Karine, comandante Penta, muita gratidão. Encerramento dos 3 pela saco aí. E vamos seguir em frente, porque fazemos o caminho. Então, vamos lá. Então, vamos lá, amados. A escolha aqui foi pelo meu divino masculino, Vando, Pérolas da Vida, Gotas de Cristo, página 31. Amados filhos e filhas da divina luz. Flechas certeiras do amor da fonte que tudo é. Sabeis que sois amados e bem cuidados em todo o tempo. Permaneçam no silêncio de vossos corações, porque é ali onde eu e o vosso Pai nos manifestamos. É ali onde moramos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando ouvirem apenas a voz de vossos corações, ouvirão também a nós. Quando se voltarem para dentro, se voltam para nós. Vosso Deus, Mãe e Pai. Gratidão, passamos a frequência e até segunda-feira de jeito e de jeito.